Então, boa tarde a todos, tanto os presentes como aqueles que nos estão assistindo através do Facebook. Obrigado a cada um de vocês. Nós vamos começando o trabalho de hoje com os nossos recadinhos. Nós temos na última semana de cada mês as nossas palestras, né? No dia 24/9, na terça-feira, às 20h15, a verdadeira riqueza é uma parábola do Velho Testamento, e quem vai nos falar sobre isso é o Valdir Vessoni. Ele é do núcleo da Rua Padre Chico, núcleo Antônio Pereira de Souza. No dia 25/9, na quarta-feira, que é o nosso trabalho aqui às 14 horas, o tema é Doenças e a Doutrina Espírita. Quem vai nos falar é o Cássio Branco de Araújo. E na quinta-feira, no dia 26/9, às 20h15, Prevenção ao Suicídio. Quem vai nos falar é a Luciana Rocha. A Luciana Rocha já é conhecida nossa da casa. Ela trabalha há muitos anos com o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então ela fica, acho que das 5 horas da manhã até as 6, se eu não me engano, é 1 hora por dia. E ela tem muita história para nos contar, muitos exemplos, tudo, né? E nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio. Então todo ano, quando chega em setembro, eu a convido para vir falar um pouco sobre isso. Ela não é psicóloga, tá? Mas é como se fosse. Ela tem uma experiência muito grande e vale a pena assistir a palestra dela. Nós temos também os nossos eventos, né? Acabamos de ter no sábado passado o nosso chá beneficente. Agradeço a cada um de vocês, tanto os presentes como os que estão nos assistindo e nos ajudaram nesse evento, a Deise, né? Todo mundo, né, veio prestigiar, a Sheila também, né, Sheila? Então eu agradeço a cada um de vocês, tá? E no dia 19 de outubro, no sábado, das 12 às 16, vai ser um pouco mais cedo, né? Nós temos as comidinhas aqui no SEAC. Vai ser cachorro quente e mousses de limão e maracujá. Eu gosto de mousse de chocolate, mas ninguém faz, né? Eu pedi, mas é só limão e maracujá. Podia ser uma fruta e um chocolate. Podia ser, né? Quem sabe a gente ainda muda isso. Quem sabe. É só reclamar lá do o Pipa Clay. Saque, né? Aí pronto, já mudou, tá? Pode vir no teu lugar aqui, pode Mas vir. não é meu lugar, é nosso lugar. Não, é nosso lugar, mas você continua aqui. O que que Eu parei aqui nos nossos eventos. vai ter comidinha? Comidinhas, isso. E o que vai ser? Então, eu reclamei que é limão e maracujá mas sempre. Eu faço gosto de chocolate. para você, ele nunca pode comer. Olha, na Obrigado. festa tem que fazer o bolo por causa dos meninos dela. Isso, toca o barco aí, vai. Obrigada, eu estava fazendo uma Tava uma entrevista. delícia seu almoço. Boa tarde para todos que eu não tinha visto, né? Oi, tudo bem? Então, esse evento vai ser dia 19 de outubro, das 2 às 16. Como é que ele vai E fazer? vai ter uma palestra também, né? Palestra com o Plínio Penteado, amanhã nasce do hoje, legal. Então vai ser presencial, né? Você Presencial, só vai vir comer aqui. Não é aquele takeaway, não. E É que presencial. comidinha que é? Cachorro quente. Cachorro quente e mousse. Não é aquele que pega e sai tal, Não, que não. não sei das quantas. Takeaway. Tem que ver. Delivery. Bom, então é isso. Essa festa aí nós vamos fazer o mousse. Aí eu faço um pouquinho de chocolate, Obrigado. tá bom? Legal. A campanha da sacolinha de Natal, a partir do dia 1º, nós já estamos no dia 18, né? Já está perto. Nesse ano aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisco Franco. É a fundação que nós ajudamos.
E quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro, aí o SEAC montará mais sacolinhas com essa arrecadação. Tem que informar sempre ali na secretaria se o dinheiro é para doação, para que o valor possa ser destinado, né? O nosso tesoureiro ali está concordando. Para a doação para sacolinha de Natal. Isso, e já que nós somos, eu vou aproveitar o gancho, agradecer a todos que de uma maneira ou outra colaboraram com a campanha de cobertores. Foram doados 250 cobertores. e o Edivaldo que está à frente disso, ele faz um trabalho muito bonito com moradores de rua, ele já doou os cobertores, então a gente agradece de coração doações de vocês, que Deus continue nos ajudando, né? Não só por isso. Então, as sacolinhas a partir de 1º de outubro, quadradinhos de lã, é a campanha que ficou fixa aqui, né? Para nós montarmos as mantas, porque bebê sempre tem frio, então nós estamos doando para casas que fazem enxovais para as gestantes carentes. Aqui, aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, para o nosso bazar, as roupas, sempre frisando roupas em perfeito estado. Até quando a gente arruma, né, Leise, a gente pensa, eu usaria essa roupa? Então é assim que a gente procede. Quem quiser ir no bazar está sempre aberto, pode chegar mais cedo, então nós deixamos sempre aberto. A maioria das roupas é R$5. Doações em dinheiro, nós temos o Pix, o QR Code ali. Agora tem a opção de ser sócio da casa a partir de R$20. Arrecadação, estamos arrecadando tampas e lacres e aqueles blister. Blister é aquela cartelinha que sobra quando a gente tira os remédios, não é um alumínio. Então nós fazemos doação para casa do Instituto Amor Rosa. Eles assistem pacientes com câncer. Atendimento fraterno que eu estava fazendo, a gente faz uma ficha, tem uma sala preparada, aí a pessoa começa a fazer o tratamento, marca a princípio 8 semanas, né? Depois a pessoa quer, faz mais 8. Toma o primeiro passe, né, Suzy? Depois você volta para tomar o segundo. Livros, tem as seminovos. A dona Ana Maria, né? Primeira vez você vem, então nós temos livros seminovos a R$5 e a biblioteca circulante também. Sim. E uma coisa que eu esqueci de te avisar, Suzy, do Evangelho no Lar, você já faz? Ana Maria já faz também, que você é espírita, a Deise também, né? Então, oi, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, acho que todos já fazem, né, Evangelho no Lar? Se alguém tiver alguma dúvida, nós temos o roteiro aí. Pode pegar ali e então, ter uma ideia como que faz. Só isso, meia hora, eu só deixo entrar. Ai, desculpa, pode botar não, eu deixei só um. É para ficar mais gostoso, né, gente? Vamos então, como nós fazemos em todos os trabalhos, fazer a nossa oração inicial, né? Então, nesse momento, nós vamos sentar o mais confortavelmente possível em nossas cadeiras. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. E assim, em primeiro lugar, nós vamos agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Nós tivemos boa vontade, alegria e saúde. Quantos que queriam estar e não podem por problema de saúde, né? Então, nós somos muito agradecidos. Vamos agradecer também a equipe do Socorro Espiritual, que é o nosso trabalho de hoje. E a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre que necessário, eles estão entre nós. E assim, então, agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Para o nosso evangelho de hoje, nós vamos chamar nosso amigo Venceslau. A plateia toda sua. Vai.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado por emprestar o ouvido para ouvir um. Né? E para o Evangelho de hoje, eu vou tirar desse livro Respostas da Vida. Que são lições muito interessantes, dando um puxãozinho de orelha também, tomo elas quase sempre, que eu uso muito esse livro para fazer uma explicar. Ele foi ditado por André Luiz e psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje me caiu a lição 13. E justamente ele faz, o título é Um Apelo Amigo. Estamos fazendo um apelo para aprendermos a conviver, a viver nesse mundo. Então a lição nos diz o seguinte: não se deprecie. Começa assim. Quer dizer, nós muitas vezes não damos valores a nós mesmos. As pessoas muitas vezes deixam cair em si e se perdem porque se deprecia. Nós temos, por mais que nós achamos que não somos bons, que temos defeito, nós temos a bondade infinita e justiça do nosso Pai, nosso Criador. Antes de sermos seres espíritos, nós somos criatura espiritual, nós somos ser espiritual, porque fomos criados primeiro em espírito. Depois de muito tempo, muitos séculos, o Pai nos deu a humanidade. Então nós somos primeiramente seres espirituais, e muitas vezes nós esquecemos dessa parte nossa, esquece. Que tem tudo, mas esquece a parte espiritual. E ele continua: não diga que você não merece a bênção de Deus, que é um apelo que ele está fazendo para não se depreciar. Tem Deus, nós temos Deus como nosso Pai, como nosso Criador. Atendamos à realidade. Se a divina providência não ponteasse em nós, não teríamos em mãos tarefas importantes como essa. Porque muita gente se deprecia. Tem muita coisa que nós fazemos de importância, mas não damos valor a nós próprios às vezes, né? E ele continua: importantes como essa. Uma criatura a proteger. Sempre alguém tem que proteger o mais necessitado. Essa é uma das caridades, é a proteção àquele que mais precisa do que nós. Porque quem doa tem condição de fazer isso. E aquele que muitas vezes não tem condição nem de ouvir e não interpretar. Tem muitos por aí que não conseguem interpretar uma frase, uma palavra. Alguém a instruir. Todos nós temos que ensinar alguma coisa para alguém. Jesus, por exemplo, quando por aqui passou, ele falou muito, mas o maior ensinamento dele foi o modo dele o modo dele lá. Uma casa a sustentar. Sejam, às vezes, pessoas não são casadas, mas tem uma casa a sustentar. O filho, às vezes, sustenta a casa. O pai sustenta a casa. Quando o pai não pode, a mãe sustenta a casa. Então, são as coisas que ele nos diz. Um doente para assistir. Que a nossa família, ou nós mesmos, as doenças aparecem. E temos que cuidar delas. Se pudermos cuidar do outro doente, nós também cuidamos de nós, assim como alguém vai cuidar de nós. Uma profissão a exercer. Todo mundo tem que trabalhar. Qualquer trabalho, todo trabalho é digno. Não precisa ser formado, não precisa ter formação. Se tiver, é lógico. Mas o trabalho, o próprio trabalho doméstico,
Vocês querem mais de um trabalho doméstico, tomar conta de uma casa que uma mulher faz? Né? Esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, quer dizer, qualquer atividade, ela tem o seu valor, dentro do contexto. O varredor de rua tem o valor dele, então, fazendo a limpeza. E tem gente que ainda deprecia, né? E ele continua. Algum trato de terra a cultivar. Só de cuidar da nossa casa, do quintal, plantar, limpar, já é um cultivo, já é uma das coisas. Determinada máquina para conduzir. Quem trabalha com máquina, mas nós conduzimos a nossa vida é conduzida por nós mesmos. Então, é uma condução. E ele continua, e ele diz, perdão, mas tomar um pouquinho de água, porque minha boca seca muito, viu? E ele continua, se a sabedoria da vida nada esperasse de nós, não nos teria doado tantos recursos iguais a esses. A inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo do errado. Tem gente que não consegue discernir o certo do errado ainda, né? Eu sou isso. A noção do bem e do mal. Separar o bem e o mal. E é tão fácil, né? Pega o sal e o açúcar, são quase iguais, né? Mas se a criança molhar o dedinho e pôr na boca, ele sabe qual é o sal, qual é o açúcar, né? Assim como nós sabemos que é a lição mais bonita. As 5 janelas do sentido, os nossos 5 sentidos que nós temos na vida, discernimento, 5 sentidos. A capacidade mental, cujas manifestações nós podemos aprimorar ao infinito, quanto quisermos, depende de cada um, empregando o esforço próprio. Então depende de cada um chegar onde ele quer. Se tivermos um objetivo de chegarmos lá em cima, vamos caminhando e lá nós chegamos. A visão do corpo e da alma, conseguir diferenciar o que é alma, o que é espírito. Da alma com que você realiza prodígios de observação e análise. A palavra de que somos capazes de educar e com a qual nos encontramos as maiores possibilidades de renovar o próprio destino. Então depende de cada um seguir o seu caminho. O nosso caminho foi dado por Deus. Cada um tem a sua responsabilidade de seguir o seu caminho, a sua responsabilidade de fazer aquilo que nós viemos fazer. Às vezes nós nos perdemos na caminhada, mas por isso tem o bem e o mal, o certo e o errado. Estamos no caminho errado, puxa para o caminho certo, ouve e vem para o caminho certo, que é o caminho do bem. A audição, com que recolhe mensagens de todos os setores da existência, não só pelo registro de sons diferentes. Diferente som, diferente voz, diferentes línguas, nós conseguimos o nosso intento. As mãos, que complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. É através da mão que nós conseguimos trabalhar, fazer a nossa atividade. Então, as mãos, os dedos, tudo isso é divino, nosso corpo é divino, mas Deus, quantos que não conseguem trabalhar com dificuldade? Quanto a imperfeições ou deficiência que ainda nos marquem, podem assinalar que
estamos em evolução na Terra. Nós viemos aqui para evoluir, para mudar, para melhorar, sem sermos espíritos perfeitos. Nós não temos ainda a perfeição, todos nós estamos a caminho. Deus nos criou simples, ignorantes e perfeitos. Ele nos deu a perfeição. Só que Ele nos colocou no mundo. E o mundo, cada um leva ele conforme pode, conforme sabe, conforme quer. Muitos se perdem na caminhada e trazem-nos muitas dívidas de vidas passadas. Muita gente não acredita, não aceita das nossas dificuldades. Não é só nossas, trazemos de vidas passadas, já vivemos. Essa vida que nós estamos vivendo hoje, nós já vivemos ela um dia, em algum local. Hoje nós estamos retornando para sermos hoje melhores do que ontem. Então nós temos que evoluir, crescer. E ele continua. As faculdades genéricas que iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhes conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito. Nós temos que ter um discernimento de tudo, inclusive da parte genérica. Os pés que nos transportam atendendo a nossa vontade. Através dos pés, das pernas, nós caminhamos, nós fazemos a nossa atividade. E alguns, infelizmente, têm a deficiência nas pernas. Quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nós trazemos, podemos assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. E para enterrar, ele diz assim: reflitamos nisso e aceitemos-nos como somos. Cada um tem que aceitar a sua deficiência. Melhorar-nos, e ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para chegarmos um dia à espiritualidade maior através da morte, né? Que é o caminho que nos leva ao Pai. Então, muita gente tem medo da morte, fala da morte, mas a morte é o caminho para chegar ao Pai, ao mundo maior. Então, temos que morrer para poder chegar ao mundo maior. Essa é a lição de hoje, apelo do nosso irmão Franciscano Xavier. Muito obrigado, uma boa tarde. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, se eu não souber, o pai está aqui. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito bem explicado. Muito bem. Deixa a tela acesa, né? Então, muito bom evangelho. Bastante lições para a gente seguir essa semana, né? Boas explicações sobre as perguntas e as respostas. Foi bem explicado, muito bom. E nesse momento nós vamos nos envolver com aquela prece linda, a prece de Cáritas, ou seja, a prece da caridade. Vamos ouvi-la atentamente. Deus nosso Pai, que sois de poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Verdade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. E nesse momento nós vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim ficaremos aguardando alguma mensagem que nos esclareça, que nos dê mais ânimo ainda, né? Vamos assim, aguardando alguns instantes. Nós temos duas psicografias. Quem quer ler primeiro? Edna. Então a Edna vai ler a psicografia. A mensagem escrita. Então é assim. O porvir de uma nova era já faz um tempo que está se aproximando. Espíritos auxiliares de Jesus trabalham incessantemente e incansavelmente em prol da evolução do nosso planeta Terra, que com a nossa contribuição positiva, com certeza servirá de exemplo a outros planetas, também em seu erguimento espiritual. E assim sendo, com certeza, a Terra vai ocupar lugar de destaque, sendo dirigida pelo nosso Cristo, nosso Salvador. Façamos, pois, o uso do amor, da caridade, da esperança, da fé, pois com todas as nossas ações, o que eu escrevi? Façamos, pois, o uso do amor, da caridade, da fé e da esperança em todas as nossas ações. E o pouco que fazemos nesse sentido será muito bem-vindo à nossa querida Terra. Avante! A luta é constante. É hora de descruzarmos os nossos braços, sair da inércia e agilizar, vivenciando o amor que a tudo vence. Graças a Deus e graças a Jesus. Agora a Meire vai ler. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, estarmos juntos nesse ambiente acolhedor, cheio de bênçãos e boas vibrações, nos faz sentirmos o amor de Cristo em nossos corações e batendo carinhosamente em ritmo de alegria e união. Queridos, se pudessem ver a beleza desse ambiente, as gratidões que vocês deixam aqui seria imensamente maior. Imaginem um lugar iluminado, cheio de flores, amigos celestiais, abençoando a cada um e atendendo carinhosamente a quem pede socorro. Mesmo que não estejam aptos ou prontos a serem acolhidos, serão sempre fluidificados com as bênçãos carinhosas de nosso Pai amado. Muitas pessoas não se sentem seguras por não confiarem naquilo que não vem. Então, queridos, procurem avaliar os dias seguintes.
as horas que nem sempre se conectam ao plano espiritual, que às vezes um arrepio, um ventinho, um som diferente chegando ao seu encontro, é a bênção que tanto querem, e que por terem vindos em horas distantes, são com certeza bênçãos que tanto procuram, que lhes aquietam o coração e o pensamento, para poderem continuar com fé os caminhos que vocês mesmos traçaram e que nosso Pai coloca-os carinhosamente no mesmo problema, para com força, fé e coragem suficiente continuar vossa caminhada para serem sucedidos. Sejam felizes, não se percam no caminho e sigam com a certeza de que estão no caminho certo, com a ajuda de bons amigos espirituais. Que Deus os abençoe. Lindas mensagens, né? Nós vamos agradecendo esses dois espíritos, né? Que nos Bacalhar, né? muito boa mensagem. Que possamos levar em nossos corações e em nossos pensamentos, não é verdade? E nesse momento, nós vamos pedir a nossos médios que retornem à nossa casa de orações e vamos dando continuidade aos trabalhos de hoje. E nesse momento, como começou a segunda mensagem, vamos nos mostrar gratos. Por que gratos? Porque nós tivemos saúde, viemos até aqui, estamos recebendo todos esses bons fluidos, ouvindo essas palavras, evangelho, as mensagens. Então, nós somos muito gratos. E como vamos demonstrar isso? Através do quê? Das vibrações. Agora chegou aquele momento de nós nos doarmos tudo que nós temos de bom dentro de nós, por todos os lugares e pessoas que nos foram indicados. Vamos então às nossas vibrações de hoje. Então, nesse instante, nós vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui já se encontram presentes, vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Vibremos para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Vibremos também muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que hoje estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos também para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vamos vibrar também para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares.
e agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Vamos encerrando essa nossa primeira parte. Ouvimos o Evangelho, fizemos nossas orações, as vibrações. Estamos mais do que preparados para a continuação dos nossos passos. O primeiro nós já recebemos a hora que nós entramos. Agora nós vamos tomar o passe na sala. E quem estiver em tratamento, por favor, tome o primeiro passe e retorne para tomar o passe de tratamento. Que possamos ter um bom retorno aos nossos lares e nos encontrarmos novamente. Vamos então à nossa oração final. Nós vamos encerrando nossa parte de trabalho de hoje com a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, mas é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.